Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos aqui juntos na nossa live de quarta-feira. É um programa que você já tem que estar no seu calendário, porque ele é de extrema agregação de valor para a sua vida e sua vida profissional, principalmente para atingir o nosso objetivo maior, não é? Que é de agregar valor de forma substancial aos profissionais que vivem nesse mundo corporativo. E agora eu vou chamar o nosso convidado, porque para falar dele, né, obviamente eu quero ele presente aqui, tá certo? Que hoje a nossa live ela é bastante especial. E eu vou estar chamando agora o Sérgio para estar conosco aqui. Eduardo, seja muito bem-vindo. Aguardando agora nosso Sérgio, nosso querido, que vai entrar aqui. Agora, muito bem. Pense Tudo no. bem, Larissa? Tá me Tudo. ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Tô lhe ouvindo bem. A conexão agora entrou, mas parou, mas voltou a funcionar. A gente lida com a tecnologia, né, Sérgio? É isso aí. Sérgio, Prazer estar aqui com você. para mim é todo prazer. Eu quero, assim, primeiro, eu gosto sempre de lhe apresentar, embora eu acho que você é extremamente conhecido no nosso meio, mas, assim, antes disso, eu quero lhe agradecer, porque você prontamente aceitou nosso convite para estar aqui hoje. Então, profissionais que fazem a diferença, fazem ao vivo. Eu que É, agradeço. então, assim, para mim é uma grande satisfação e honra tê-lo conosco. Quero lhe dizer que a nossa live ela é bastante vista depois. Muitos profissionais já me disseram, a gente até pensou em mudar o horário da nossa live, porque eles ficam entrando depois e depois ficam pedindo as gravações. Então, assim, ela fica gravada tanto no próprio IGTV como no YouTube. A gente já no dia seguinte, a gente já disponibiliza o link. Então, aqui, para você saber que muitos nos assistem depois do dia de hoje. Então, primeiro, assim, o que falar do Sérgio? Sérgio, para mim, sempre foi uma referência em inovação, uma referência em criatividade, mas uma referência de um homem que fez a diferença, literalmente, onde ele coloca o seu pé. Então, quando eu vejo, assim, Sérgio, tanto lá no César, como na Amcham, como no Cordel Brenan, ele traz a sua própria marca, ele deixa um legado. Então, isso faz muita diferença. Então, aqui para você, Sérgio, eu já coloco isso de coração. Mas o Sérgio, atualmente, é líder de inovação do grupo Cornélio Brenan, é membro dos conselhos da Amcham Brasil, e do Instituto da Uberlândia, é presidente do Conselho da AmCham Recife e da Ares Agência Recife de Inovação e Estratégia, é professor, e um grande professor, viu, gente, do Centro de Informática da UFPE, é PhD em Eletrônica pelo Newcastle University da Inglaterra. Meu Deus, o que falar de Sérgio? É esse homem que a gente vai estar aqui hoje conversando. Sérgio, deixa eu lhe dizer, toda vez que eu penso um tema, eu não penso em um tema solto. Eu já penso em um tema e já penso na pessoa que fala esse tema. Porque parece que é uma coisa assim, praticamente associada. Eu não consigo pensar em um tema e ficar procurando quem vai falar sobre ele. Eu penso e já penso na pessoa que eu quero ter presente. E graças a Deus isso tem acontecido. Parece que o universo também já traz a pessoa, né, para a gente. Então, assim, quando a gente pensou em inovação e criatividade na prática, a temática também ela não é à toa. Pensamos no seguinte: hoje é uma das grandes, né, quando a gente fala tanto inovação como criatividade, uma das grandes soft skills requisitadas no mercado, requisitadas para que profissionais desenvolvam, aprimorem, melhorem tanto o processo de criatividade como de inovação. A gente está vivendo em um mundo, e eu gosto de dizer, muito mais além do que a pandemia ou pós-pandemia. A gente vive de 3 a 4 anos em um grande processo de mudança, né, onde a gente fala aí de internet das coisas, a gente fala de indústria 4.0, a gente vive um mundo em plena mudança. E temos que ter profissionais com uma mente
aberta para esse processo. E tem duas frases que eu vou ler aqui que eu gosto, inclusive no curso que eu fiz agora, de Profissionais que Valem Ouro, eu citei as duas. Uma é assim: a melhor forma de predizer o futuro é criá-lo. Isso foi dito por Peter Drucker. E a outra, que diz assim: se algo pode ser imaginado, pode ser realizado. E se pode ser realizado, pode ser melhorado. Isso de Walt Disney. Então, são duas frases que, para mim, são frases de referência. E agora eu passo primeiro a bola para ti, para você falar com o teu público que está aqui vindo vê-lo, né? E para dar esse início nessa temática, se você já quer começar dando a tua visão de uma forma geral. Bom, em primeiro lugar, Larissa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês todos, né, que estão assistindo. Falar sobre o tema de inovação para mim é fantástico, uma coisa que eu adoro, sobre inovação de modo geral e como isso tem a ver com a pessoa, né? Eu acho interessante que a inovação esteja hoje assim, tão em evidência como a gente está vendo, mas na verdade, se você pegar empresas como o próprio Grupo Cornélio Brennan, que tem 103 anos, elas têm que ser empresas inovadoras, porque com 103 anos já teria morrido se não fosse. A questão que muda para que haja agora um líder de inovação no grupo é que a inovação mudou, a inovação inovou, né? Você tem que mudar a forma como você inova. Então, a inovação antigamente ela era muito fruto de um pensamento interno das empresas, onde as pessoas achavam que aquele determinado produto devia ser lançado. Eu sou engenheiro, né? Como você me colocou aí, engenheiro é o tipo de profissional que sabe o que todo mundo quer, não precisa perguntar a ninguém. Eu já sei o que você quer, já vou colocar meu produto. Se você não comprou, é porque você não conhece meu produto, né? Mas, na verdade, o que muda na inovação hoje em dia, né, com essa transformação digital que a gente chama, é a velocidade da comunicação que nós temos diretamente com nossos clientes, que o profissional tem com o seu cliente e com o cliente tem com a empresa. Todo mundo hoje, quando vai comprar alguma coisa, vai pesquisar na internet. Se eu fizer algum problema, eu tiver algum problema no produto meu e eu vender ele para a Rússia, alguém na Rússia pode colocar um comentário ruim e vai afetar a minha empresa, o meu produto. Então, a empatia, soft skill que você falou, a empatia se tornou uma coisa muito importante. Eu tenho que me preocupar muito mais com essa visão empática. Eu tenho que me colocar no lugar do meu cliente, eu tenho que pensar como ele vai tentar. Veja o que aconteceu na pandemia. As empresas tiveram que se reinventar, mesmo aquelas que não estavam tão preocupadas assim com o cliente, porque aquele mercadinho da esquina que normalmente era já visitado, ele teve que se preocupar, como é que eu vou me destacar no mundo digital para que as pessoas me achem? Depois, como é que eu vou ter que entregar o meu produto? Como é que eu vou colocar meu produto, né? Então, essa velocidade e essa empatia passaram a ser coisas importantes para se pensar quando a gente inova, né? A gente tem que se preocupar muito com o que o outro pensa. Então tem uma disciplina que eu acho que eu gostaria muito de ter feito quando eu fiz engenharia, que é design, né? Design no sentido de concepção, de você saber fazer as perguntas certas, de você ter uma visão empática, de você ter um trabalho coletivo. Você não consegue pensar sozinho, ou o que você pensa sozinho, você vai pensar menor do que se você pudesse pensar com outras pessoas. Então, né? Aí você entra com o coletivo, né? Você entra com outra parte do soft skill, que é o coletivo, né? Então, eu participei uma vez do lançamento de um livro chamado Sucesso, O que Elas Pensam, né? E foi interessante porque era um livro sobre líderes mulheres. Havia um livro anterior a esse, que é Sucesso, o que os líderes pensam, que era de mulheres e homens, mas o livro tinha muito mais líderes homens, e aí Camila Heckel olhou para aquilo ali e disse, eu vou fazer um livro sobre só líderes femininas. E me pediu para fazer parte do lançamento disso. Fui lá no Rio Mar, naquele teatro do Rio Mar, e quando eu fui falar sobre isso, eu resolvi fazer uma pesquisa no César. E eu descobri o seguinte: o César tinha
porque tem muita coisa de informática e tal, e aí há uma dificuldade muito grande de atrair as mulheres para o mundo de engenharia de software, de programação em si, né? Então, o César tinha cerca de 17%, se não me engano, de toda a sua força, eram mulheres, e os demais eram homens, 83%, né? Mas quando eu fui olhar, agora eu quero saber o percentual de gestores, desde o nível de coordenadores até gestores, diretoria, etc. E 53% eram mulheres. Bem relevante. Você olha, 17% da força toda do César eram mulheres, mas quando se chega no nível de liderança, 53% eram mulheres. E aí eu fui comparar umas frases que eu tinha lido nos dois livros, no que tinha muitos homens e no que tinha muitas mulheres. No que tinha muitos homens, as pessoas diziam, como eu cheguei lá, era muito assim, eu consegui fazer isso, eu fiz aquilo, eu pensei naquilo, eu fiz assim, era assim, assado. No das mulheres, tinha o tempo todo dizendo assim, os meus amigos, a minha família, os meus colegas, nós. E aí eu fiz essa relação de por que é que as pessoas no César, porque o César sempre valorizou muito prata da casa. Então, muitas vezes eram pessoas que estavam na engenharia de software ou de hardware, que eram elevadas para o cargo de gestores. Como é que você pega uma empresa que tem 17% só de mulheres e elas se sobressaem tanto para serem gestoras, todas elas? Por conta desses soft skills, que a mulher ela já é mais colaborativa por natureza, ela tem uma visão empática por natureza, porque ela tem a questão de ser mãe, né? A questão de como você lida. E a mulher tem um jogo de cintura diferente de como é que ela vai lidar com o mundo masculino, infelizmente, né? Porque tem que ter um jogo de cintura para conseguir sobressair sem a força física. Então, tudo isso são soft skills que levaram as mulheres a serem gestoras do César, a se destacarem no Instituto de Inovação. Veja, qual era a grande questão do César? O César é o Instituto de Inovação. No Instituto de Inovação, o insumo é gente, né? Então, eu não precisava de gente que soubesse lidar com uma determinada máquina, uma visão industrial. Eu precisava de gente que soubesse lidar com gente. Não fui eu que fiz essa escolha das pessoas. Na verdade, a diretoria com que eu trabalhava, né, eu estava na presidência e teve épocas que a diretoria tinha mais mulheres do que homens. Porque a gente sempre privilegiou o prata da casa. Então, por acaso, um determinado diretor saiu e a segunda pessoa no comando era uma mulher na área dele. Eu tenho a mulher como diretora, obviamente, e depois foi o contrário. Mas, assim, elas sobressaíram por terem os soft skills que a gente precisa de empatia. Você não pode mais, hoje em dia, chegar um funcionário na sua empresa, um colaborador na sua empresa. A separação entre a casa e o trabalho, hoje em dia, não existe. E principalmente agora, na pandemia, né? Houve essa separação, essa junção, né? Essa separação, ela meio que... Isso foi super importante. Muito, e ela não existia já antes um pouco, né, Larissa? Porque se a gente espera que nossos colaboradores de alguma forma levem algum trabalho para casa, a gente também deve esperar que eles tragam a casa para o trabalho. Não dá para pensar só numa direção. Então, quando você chega de mau humor, ou está com um problema muito sério, tá, e você chega no trabalho e tal, a visão clássica era, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, separe o profissional do pessoal. A visão da gente no Instituto de Inovação nunca foi essa. Eu tenho que me preocupar com como é que essa pessoa está para ela conseguir dar o melhor dela. Então, se ela não está bem, eu tenho que tratar isso também. E as líderes mulheres tratavam isso muito bem. Então, eu estou trazendo isso muito pela questão do que você falou, de soft skills. Desculpa, eu falei pra caramba, se deixar. Não, de jeito nenhum, é importantíssimo. Mas uma coisa que você está trazendo e que me remete é o seguinte, hoje uma das coisas que a gente fala é até o processo de trabalhabilidade, que é que a pessoa está integrada como um todo e ter todos os caminhos. E nesse todos os caminhos, o que se prioriza é traga as suas questões pessoais, seja inteiro, porque você pode, inclusive, trazer aquilo de repente que você fazia como hobby e ser sua principal atividade. Você pode transformar a sua vida. Exatamente também quebrando essa barreira que ainda muitos trazem de fazer esse processo de separação. Muito pelo contrário, vamos potencializar. E quando eu trago, não é trazer trabalho para casa no sentido operativo. Eu tenho a visão do negócio o tempo todo, porque eu tenho insights o tempo todo.
Eu não consigo fazer essas quebras. Às vezes são em reuniões informais em que a gente tem insights que geram novos negócios, novos caminhos, que vem a ideia do processo e que a gente transforma, na verdade. Aí, pegando isso daí, eu achei super oportuno colocar. Outra coisa, Sérgio, mas pegando também esse gancho, a gente fala desse processo. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu vou te convidar para uma outra live para falar sobre as mulheres, viu? Porque eu estou me sentindo aqui empoderada com o que você colocou. E muito feliz, e é verdade. Agora, uma coisa, quando a gente pensa assim, Sérgio, em processo de inovação, de criatividade, a gente fala normalmente os dois juntos, né? Mas não são sinônimos, né? Criatividade não é a mesma coisa que inovação. Eu normalmente penso que para ser inovador é importante que a criatividade esteja presente. E eu não consigo meio que pensar em inovação que não tem um processo até chegar a um produto, porque senão fica no campo das ideias. Então você tem que estruturar esse processo. Não é simplesmente você ter uma ideia e eu tive uma ideia, eu inovei. Para dizer que inovou, o produto ou o serviço tem que estar pronto. É mais ou menos isso? Como é que você pensa aí dessas duas questões? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir melhor o que é uma inovação, né? Inovação é uma novidade que vende. Se você tem uma novidade, uma coisa diferente que não vende, você tem uma invenção. Então você pode até ter sido criativo. Eu vou fazer um carro que voa de cabeça para baixo. Não é uma boa ideia, porque as pessoas vão cair, não vai vender. Então, assim, eu costumo dizer que o brasileiro é muito criativo, mas não é muito inovador. Porque a gente tem criatividade demais, né? A gente tem... Você pega aí a quantidade de formas que os nossos políticos, inclusive, fazem coisas por aí, são bem criativos, né? E o brasileiro é realmente criativo, é um lutador, é um vencedor, né? Consegue viver em adversidades, né? Por outro lado, inovação é você conseguir usar essa criatividade de alguma forma. Uma forma de inovar é essa, tá? Não é a única. Você usar essa criatividade de alguma forma para atingir um resultado em negócios, né, que interesse para a sociedade de alguma forma. Então, existem processos para isso. É por isso que eu coloco que a disciplina de design seria tão interessante, porque eu, como engenheiro, aprendi a resolver problemas, mas não encontrá-los. O designer, ele aprende técnicas de pesquisa, de sair perguntando, de conversar. Ele tem um pensamento diferente de simplesmente se colocar. Ele ouve muito, certo? O designer ou a designer ouve muito e anota, e aí pondera, interpreta sobre aquelas coisas. Então existem processos de inovação que você pode, primeiro, identificar oportunidades e que cá para nós, a gente está num país fantástico, né? Porque se a gente considerar que todo problema é uma oportunidade, problema é que não falta. Não é? Então, assim, o que está faltando para a gente, principalmente, é parar para observar esses problemas que são de fato oportunidades e agir sobre eles. Tem aquela frase antiga que o Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, né, ele testou vários tipos de filamento diferentes e ele dizia que ele não dizia inovação, né? Eu acho que ele usava invenção, não sei, 1% de criatividade e 99% de transpiração. Porque, na verdade, uma coisa é você ter aquela sacada do negócio que você vai resolver com um resultado focado, a outra é você colocar em operação. É você chegar e vou colocar no mercado e vou fazer isso funcionar. Então tem um trabalho muito forte. Então, isso tem as pegadas de uma startup, né? O que você está colocando, as startups vêm muito disso, né? Elas fazem muito. Elas identificam uma oportunidade. Acho que funcionam, né? Identificam uma oportunidade. Tem muitas que falham no meio do caminho. Tem muita gente que cria startup e diz assim, olha o produto que eu tenho, isso serve para quê? Bom, não sei ainda. Então, não dá para ser por aí, né? A gente tem que achar uma oportunidade, concebe uma solução e nessa concepção também tem técnicas para isso. Se você for a Google, por exemplo, tem um negócio chamado Google Design Sprint Kit. Isso, se você colocar tudo junto e procurar na internet, tem um site de várias metodologias de design que a Google usa. Para vários tipos de coisas. Você tem uma metodologia que é boa para criar um novo produto, tem uma metodologia que é boa para você
melhorar um produto já existente, um serviço já existente, metodologia que é boa para engajar cliente, tem tudo isso lá. O que é que eles colocam claramente? Que é muito importante colocar várias pessoas pensando sobre um problema, porque você vai ter pontos de vista diferentes, e isso é super importante, a diversidade é muito importante nessa hora. Como é que eu posso ter pontos de vista diferentes se eu boto as mesmas pessoas na sala? Né? Só boto engenheiros do mesmo tipo, tudo branquinho, do não sei o que, coisa tal. Não, tem que ser bem diverso, tem que ser misturado, porque aí as melhores ideias vão surgir. Agora, o que é que eles colocam lá que é muito interessante? Há um conceito que a gente usava bastante antes, de brainstorming, né? Você bota as pessoas na sala, todas, e elas vão juntas buscar uma solução. O que o Google coloca é o seguinte, que as ideias deveriam ser propostas, as ideias para um determinado... Até a identificação dos problemas também, deveriam ser colocados de forma individual. Então, suponha que está eu e você e mais 8 pessoas na sala, somos 10. Em vez da gente dizer todo mundo o que é que está pensando, não, e aí sair discutindo, não. A gente faz o seguinte, ó, eu quero saber como é que a gente vai resolver tal problema de fidelizar o cliente. E cada um tem os métodos lá, cada um vai escrever no seu papel as várias ideias possíveis e imagináveis. Depois disso é que vai se tentar fazer uma seleção das melhores. Por quê? Eles colocam que quando você tenta conseguir o consenso de várias pessoas numa determinada ideia, uma única ideia, você vai terminar com a pior das ideias. A ideia que menos disruptiva. Porque nós dois somos muito diferentes, por exemplo, suponha, e aí quando a gente vai colocar uma ideia, você diz, não, mas eu não concordo com isso, tá bom, então tira isso da ideia. Aí eu não concordo com isso aqui, tira isso da ideia, fica a ideia mais comum do mundo. As ideias disruptivas, elas vão ser colocadas de formas diferentes. Muito interessante. Por pessoas... Então, depois disso, aí você vai e faz seleção de ideias, depois você vai e abre novamente para fazer concepção de soluções, depois você fecha novamente. Então, mas tudo isso está focado em um resultado. Você tem que estar na cabeça que você está resolvendo um problema. Primeiro, achar o problema certo. Às vezes você está trabalhando sobre um problema que não é o problema raiz. Né? Por exemplo, sei lá, eu digo assim, olha, eu quero... Você chega numa sala, está todo mundo procurando a chave de um armário. Aí, mas o que você está fazendo aí? Não, procurando a chave do armário, ajuda. Aí todo mundo começa a procurar a chave do armário. Aí alguém para e diz, mas por que você está procurando a chave do armário? Não, porque eu quero pegar papel da impressora que está aí dentro. Aí todo mundo começa a procurar papel da impressora. Na verdade, o problema raiz dele era que ele queria a chave do armário que não achou, porque tinha papel dentro, porque ele tinha que achar uma impressora com papel, porque ele queria imprimir um documento. Não era melhor ler o documento direto no computador, não, para perder esse tempo todo, a não ser que o documento fosse muito grande. Então, às vezes, a gente se perde nos problemas, e a gente tem que encontrar qual é o problema raiz que eu estou resolvendo. Primeiro, qual é o problema que não é o efeito do problema, é a causa do problema. E aí, depois, eu vou buscar as soluções. E aí, criatividade é legal? É legal. Mas só criatividade, sem foco e sem iniciativa, não adianta. E terminativa, né? Não é só iniciativa, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma questão muito forte de ficar esperando que alguém resolva o problema para a gente. Você não resolve. Não, porque você não resolveu? Não, porque alguém vai resolver para mim. E tem um estudo que mostra isso, inclusive, né, que o brasileiro ele sempre acha que ele não precisa fazer uma coisa porque ninguém está fazendo. Ah, ninguém está fazendo, também não vou fazer. Mas se você tomar a iniciativa de fazer, aí sim, você vai ter uma inovação na mão, você pode gerar uma empresa... Né? A gente sempre acha que alguém tem que resolver aquele problema. Poxa, mas o problema é uma oportunidade, vamos atrás da solução, vamos resolver. Né? Então agora, eu acho que a gente precisa de mais protagonismo. Isso que você está falando, por exemplo, se você vem para um processo de inovação, faz tudo isso, identifica a causa, traz as pessoas, coloca lá a ideia, e depois não tem essa você não termina, você disse terminativa. Terminativa, porque tem iniciativa, tem que ter terminativa. Então, você está me dizendo, na realidade, que exatamente a inovação ela está dentro também de um processo que precisa ter essa ideia, identificar a causa, ter pessoas de culturas ou de áreas, tem pessoas que têm que ter pensamentos diversos para construir algo novo por conta dessa visão. Eu gostei da ideia de não, de repente, ser o comum, mas de repente de ser algo que não seja de consenso, que de repente seja aí mas não pode parar aí.
Quer dizer, então Não. acaba tendo um processo que depois ele tem que ter um protótipo, depois de um protótipo tem que ter, e ser colocado, né? Porque às vezes a pessoa fala, inovação e criatividade, mas não entende que isso também é um processo. Não, e tem que ter um protótipo, e Larissa, ele pode dar errado. O protótipo pode dar errado. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube, quando ele começou, ele não era um site de vídeos gerais como é hoje. O YouTube era um site de relacionamento, onde você colocava um vídeo sobre você. Acontece que, em vez de colocar fotos, como esse site de relacionamento tem, você colocava um vídeo. Só que o pessoal começou a usar de outra forma, e opa, esse protótipo aqui dá errado, mas tem um outro negócio que eu estou percebendo aqui, que pode ser melhor. Né? E aí as pessoas mudaram esse negócio. O Instagram, não sei se você sabe, mas esse que a gente está usando aqui agora, o Instagram era um aplicativo para igual ao Foursquare. Foursquare já meio que morreu, né? Não sei se é usado ainda hoje, realmente eu não uso, mas o Foursquare era um aplicativo que quando você chegava num restaurante, aí você dizia assim, todo restaurante tal, e tirava umas fotos do restaurante e dizia, olha, é um restaurante legal, fui para o museu tal. Então tinha geolocalização e você dizia onde você estava. O Instagram começou assim. Só que os filtros que os caras fizeram de foto eram tão legais que as pessoas começaram a usar para outras coisas. Em vez de botar só a foto do lugar onde estava e tal, não sei o quê, colocar fotos das pessoas com os filtros todos. Aí os caras, opa, tem uma coisa aqui. Veja, que se o cara ficasse apegado àquela solução dele, ele terminava sem ver. Não olhe para a solução. Assim, a solução em si, você pode mudar ela para alguma coisa mais interessante, né? Então, a gente ir atrás, correr atrás, é fundamental. O Netflix, que eu sei que várias pessoas conhecem, um exemplo, né? O Netflix surgiu porque o fundador do Netflix, ele foi pegou fitas de DVD, e quando ele foi entregar de volta as fitas, entregou fora do prazo. E aí pagou uma multa por entrega, né? Tinha isso. E aí ele achou aquilo ali, ele ficou irritado com aquilo, né? Porque pagou uma multa. Veja, um modelo de negócio onde um cliente paga multas, normalmente paga multas, não pode ser um modelo bem pensado, né? A gente não tinha sacado isso, concorda? Então, o cara pegou e disse assim, será que não tem um outro modelo de negócio mais interessante que o Netflix, do que esse? E criou o Netflix. O Netflix, quando foi criado, não tinha vídeos na internet, porque a tecnologia na época não permitia. O Netflix foi criado com DVDs pelo correio. Então a diferença é que o modelo da Blockbuster, que era a grande rede mundial de aluguéis de DVD na época, o modelo da Blockbuster era baseado num pagamento pós-pago. Então você alugava o DVD e se você passasse mais tempo, você pagava uma multa, é um modelo pós-pago. O modelo do Netflix é um modelo pré-pago. Você pagava uma taxa mensal e com essa taxa mensal você tinha o direito a alugar, sei lá, 5 DVDs por mês. E como é que funciona isso? Você pedia o DVD, ele vinha pelo correio, já vinha com a capinha para você mandar de volta. E se você quisesse, não, mas eu não quero ver 5, eu quero ver 6. Tudo bem, desde que você tenha devolvido um deles, o outro ia chegar com o mesmo preço. Não ia ter um preço adicional por causa disso. E assim, a grande sacada, não teve tecnologia nenhuma quando a Netflix foi criada. Ele usou correio e a mesma coisa de entrega de DVD, só que pelo correio com um modelo pré-pago. Aí ele mudou completamente a história. Claro que ele teve que se reinventar, e ele se reinventou várias vezes depois. Da entrega do DVD pelo correio, ele passou para a entrega de vídeo pela internet, depois ele passou a criar seu próprio conteúdo. Uma coisa que a gente não sabe, que a maioria das pessoas não sabe, é que nos Estados Unidos, o Netflix, se você pedir um DVD pelo correio, ele continua entregando. Ele não quis perder os clientes antigos dele. Entendi. Ele fatura 160 milhões de dólares por ano entregando DVDs pelo correio ainda. E a Blockbuster faliu depois de 6 anos que eles entraram no mercado. Realmente uma oportunidade, um problema. Ele sentiu um problema na hora que ele foi entregar um DVD e pagou uma multa. Aquilo ali não faz sentido. E a outra coisa de ir atrás também, perseverança, imagine o seguinte, essa questão da diversidade que eu estava falando, né? Imagine o seguinte, imagine que há 12 anos atrás, você está numa sala e alguém chega para você e diz assim, tive uma ideia, eu vou fazer um aplicativo
em que a gente vai poder alugar os nossos apartamentos e casas pela internet. E eu não sei nem quem é o cara que vai vir, não conheço, ele pode vir do outro lado do mundo, não interessa. E a outra coisa também, eu vou viajar, vou lá para Maceió e vou alugar uma casa de um cara que eu nunca ouvi falar. Aí tu ia dizer, tu tá doido, né? Não? Há 12 anos atrás? Com certeza. Mas há 12 anos atrás foi fundado o Airbnb. Né? Então, veja que foi uma ideia maluca, disruptiva. Se a gente fosse colocar um bocado de gente numa sala pensando do mesmo jeitinho ali, se você colocar as mesmas pessoas na sala para pensar sobre uma ideia, vai sair o mesmo resultado sempre. Verdade, verdade. Agora, Sérgio, só para pegar isso que você está dizendo, que é tão rico, o que você está dizendo tão bem, que é importante para a gente? Sentir a dor do problema, não deixar essa dor passar, porque você pode dessa dor surgir uma grande oportunidade, mas você também pode, e para surgir essa criatividade, a inovação depois vem no processo que você disse que tem que ter essa acabativa, terminativa, não foi o que você usou? Você pode fazer a conexão de pontos. Porque você está falando aí, enquanto você está falando de pontos que acontecem, olha, continua, mas de repente, quando conectou com outra coisa, surgiu, muitas vezes, uma ideia. Outra ideia. Uma ideia inovadora, uma ideia disruptiva, mas na realidade é porque conectou pontos. Eu acho isso super interessante. E a outra coisa também é que uma pessoa que tem inovado, não é porque inovou uma vez que vai ficar parado, esperando. Veja que o Netflix, como eu mesmo disse, já se reinventou várias vezes, né? Veja, quando o Netflix... Eu me lembro da entrevista que o criador do Netflix deu alguns anos atrás, e ele disse assim, a Blockbuster não existe mais, o meu objetivo agora é acabar com a HBO. Ele ia terminar, ele colocou e declarou isso, eu vou terminar com a HBO, aquele canal de vídeos, né, de filmes que tem nas TVs por assinatura. E aí, como é que ele pensou nisso? Eu disse, eu vou acabar com a HBO porque eu vou começar a criar conteúdo. Porque, veja só, na hora que o Netflix se colocasse apenas como intermediário entre quem tem o conteúdo e quem quer assistir, ele estava muito vulnerável. Porque, do ponto de vista tecnológico, não tem nenhuma coisa do outro mundo. A inovação é uma coisa que tem prazo. Você inova agora, criou um produto inovador, mas depois de algum tempo, ele não é mais inovação. Certo? Verdade. Então, a inovação ela tem tempo e espaço. Vou dar um exemplo bem simples para nós aqui de Pernambuco, nós recifenses pernambucanos. Se eu criar uma fábrica de bolo de rolo em Paris, é inovação. Porque Paris nunca viu um bolo de rolo, pelo menos não os nossos, né? Então, mas depois de alguns anos, ele vai deixar de ser inovação, porque alguém pode criar um outro. Então eu vou ter que criar um outro bolo de rolo de outro tipo. Agora você pode ver, tem vários sabores de bolo de rolo, tem sorvete de bolo de rolo, tem várias coisas desse tipo. Então você está sempre inovando, sempre renovando a sua criatividade também. Porque se você ficar parado, alguém chega. Né? Então quando o Netflix como intermediário, qualquer um poderia fazer, qualquer um, entre aspas, mas uma equipe com dinheiro, consegue fazer um streaming de vídeo para a HBO, para o Telecine, e agora todos têm. A HBO tem o HBO Go, o Telecine tem o Telecine Play, a Globo tem o Globo Play, a Disney está vindo aí com o Disney Plus. Então, o Netflix percebeu que ele estava muito vulnerável. Então ele tinha que ir para um outro patamar, que era um patamar de criar seu próprio conteúdo. Seu próprio conteúdo. Isso. E aí... Então, não, vai, diz. Complementa aí. Não, eu estou só colocando assim, como eu disse, a inovação, ela tem prazo. Depois desse prazo aqui, ele teve que criar outra inovação para continuar competindo no mercado, e se ele parar de fazer isso, alguém chega atrás. Muitas das empresas que a gente hoje olha assim, meu Deus, que empresa fantástica, que ideias. Algumas vezes, a barreira
de entrada, que a gente chama, barreira de entrada é o esforço que você vai ter que fazer para entrar num determinado negócio, né? Perfeito. Algumas vezes você tem uma barreira de entrada que é financeira, o negócio é muito caro, você criar uma indústria, por exemplo, você tem que ter muito dinheiro, né? Algumas vezes a barreira de entrada ela é tecnológica. Às vezes é a própria logística. Às vezes é logística, certo? A barreira de entrada do Uber, por exemplo, ou do próprio Netflix, é muito baixa. Tanto é que tem vários outros. A sacada foi eles chegarem no primeiro e saíram se reinventando. O Uber saiu depois para Uber Eats, para Uber, não sei o que, e tem que continuar correndo, porque os outros vão vindo atrás. O time está muito mais ágil, né? Está muito mais ágil, muito mais rápido, tem muito dinheiro no mercado hoje em dia para quem quer inovar. Então, se você tem uma ideia interessante, é mais fácil de achar investidores para aquela ideia do que algum tempo atrás, né? Hoje em dia tem, principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem muito dinheiro na mesa, o Vale do Silício, né? Tem empresas que se especializam em fundos de investimento em jogar, a gente chama de modelo spray and pray, né? Que é spray de jogar, pulverizar dinheiro, e pray de reze para que uma das startups dê certo. Essa foi ótima. Porque se uma der certo e for aquele unicórnio, assim, que vai ser o novo Uber, o novo Netflix e tal, ele compensa todo o dinheiro que ele perdeu nas outras startups, né? Então esse é um modelo que funciona bem para os Estados Unidos e para países que têm muito dinheiro e muita startup sendo gerada, né? Então eles fazem esse tipo de coisa. Ou seja, eu ouvi um pessoal falando justamente no Vale do Silício, dizendo que o que é que eles estão agora pensando? Em grandes empresas, como a Apple, por exemplo, a Amazon, eles vão ser os próprios canibalistas, né? Eles vão, é como se fosse destruir eles para eles mesmos se reinventarem dentro desse processo. Quer dizer, a busca, ela, principalmente de empresas dessa dimensão, não é porque elas chegaram no topo, elas estão lá, que vão continuar perenes. Então, elas, principalmente, é que já começam nesse negócio, olha, se eu não me reinventar, eu posso ser a que vou morrer mais na frente, não é verdade? Veja, a Apple criou um produto que matou o produto dela. Ela criou o iPhone que matou o iPod. Quem se lembra mais do iPod que tocava só música? É verdade. Então, ela criou um produto, que foi o iPhone, que matou o iPod. A grande sacada da Apple foi perceber que, veja, quando a Apple criou o iPhone, toda a tecnologia que estava dentro do iPhone já existia. A questão foi a usabilidade. Foi uma preocupação muito maior com o usuário. Então, se você pegasse celulares um pouco mais antigos, você ia perceber que todos eles tinham um teclado físico, porque eles estavam sendo vistos muito mais como telefones do que como computadores. A Apple olhou para aquilo ali e disse, não, isso aqui é um computador, isso aqui vai ser o meio de acesso do meu cliente ao mundo digital. É a porta de entrada do meu cliente para o mundo digital. Então não precisa de teclado o tempo todo, não, porque senão o teclado vai tomar um espaço da tela muito grande. Eu vou colocar o teclado quando eles precisarem. Aí vem o design também, né? Uma coisa assim. Pois é. Eu digo só isso, mas não é só isso, porque todas essas ideias que eu estou dizendo para você foram de alguém que parou e se chateou com algum problema e decidiu trabalhar em cima dele. Mas isso aqui é um absurdo. Esse celular que eu tenho aqui com esse teclado, como é que eu não consigo enxergar a telinha? E se eu tivesse uma tela maior? Aí o cara já pensa em colocar uma tela maior, um teclado do lado, né? E tinha isso na época. Eu disse, eu vou tirar o teclado. Essa é a disrupção. Eu vou tirar o teclado daqui e fazer o teclado ficar virtual, né? Ficar na tela na hora que eu precisar dele. Então, essas sacadas assim são geniais. Às vezes dão errado. O próprio Steve Jobs, ele criou um mini computador, não era um iPhone, era um Newton, né? Foi um fracasso. E aquilo ali quase que leva a Apple à falência. Ele foi colocado para fora, depois ele voltou e tal. Mas assim, porque não foram feitos testes antes para saber se aquilo ali fazia sentido. Não foram feitos protótipos para saber se aquilo fazia sentido, sabe? Tem que tomar muito cuidado também, porque você faz um protótipo, mas coloca no mercado, se ele for muito disruptivo, o pessoal começa a vazar informações, né? Então,
É um jogo aí interessante aí para fazer inovação e manter a surpresa. Sérgio, me diz uma coisa, você trouxe uma questão aí bem interessante, que é o seguinte, essa questão da falha. Quer dizer, eu tenho um sucesso, mas para eu ter um sucesso eu posso ter muitas falhas. E eu vejo, não sei você com certeza com a tua experiência aí nas empresas, ainda muito receio nas organizações em inovação, com muito medo dessa coisa do investir para errar. Eu não posso errar, eu não posso me dar o luxo de errar. E não investe. E aí eu fico dizendo assim, qual é o custo disso? Qual é o custo maior? É de não inovar ou é de inovar? Você de não estar querendo errar e de repente você tem uma grande falha ou grande fracasso porque não fez essas tentativas. Então, assim, existe na cultura ainda do brasileiro, ainda isso está diminuindo ao longo do tempo, mas muito esse medo do errar. Muito essa ainda assim, punição pelo erro. Não é verdade? Muitas empresas ainda são do modelo do Fordismo, como a gente chama, né, do comando e controle. Faça o que eu mando. Faço o que eu digo, né? E faço o que eu faço. Faça o que eu estou mandando você fazer, porque é isso que eu estou. Comando e controle. Também tem comando e controle, e tem várias pessoas também que preferem ser subordinados no modelo comando e controle, porque veja, se eu sou chefe de alguém e eu digo para ele fazer, se der errado, a culpa é minha, não é dele. Né? Então, algumas pessoas preferem ter chefes controladores. Né? Mas essas cômodo, pessoas... né? Não corre risco, muito né? Cômodo. Você decide que vai contratar uma grande empresa para resolver um problema seu, em vez de contratar uma startup. Porque se der erro, não, mas eu contratei a grande empresa. A startup, você está junto dela no risco, né? O problema é o seguinte, Larissa, é que quando você não admite o erro, não permite o erro, você não experimenta de fato. Se tudo que você fizer, você já souber que vai dar certo, você está fazendo melhorias muito pequenas, nunca disruptivas. São coisas incrementais que você está fazendo. E aí você não está se permitindo, para não errar, não está se permitindo de fato inovar de forma disruptiva. E isso, em empresas que não toleram erro, tem um outro problema, porque o erro está no meio do processo. Tem um processo de experimentação, né, que pode levar ao erro. E depois do erro, o que eu devo fazer com ele? Eu devo aprender, né? Eu quero aprender com esse erro. Se as empresas que não são tolerantes ao erro, o que é que elas fazem? O funcionário, quando erra, ele pega e esconde debaixo do tapete aquele erro. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer, porque o erro, eu já paguei por ele. Você já pagou por ele. É um custo que eu já tive. Então, é um curso que eu já paguei e não aprendi nada. Aproveita aquele curso que você já pagou, dissemina, diz, olha, vamos fazer aqui lições aprendidas, lessons learned, né? Vamos fazer uma sessão aqui para ver o que a gente aprendeu com os erros desse projeto. Porque depois você volta numa segunda iteração do projeto, claro, e vai tentar uma coisa diferente daquela que você já tentou, obviamente, porque aquela já deu errada, você aprendeu. Isso é muito importante. Isso é muito então importante. você não tolerar o erro, você não permitir, você não permitir experimentos realmente disruptivos e você não aprender nada com aquele erro. Com aquele erro. E Sérgio, olha, incrível que pareça, mas a gente está com pouquíssimo tempo para terminar a nossa live. É impressionante. O tempo passa, a gente falando aqui, o tempo passa muito rápido. E assim, eu quero abordar uma coisa que aí eu queria que você já, se você puder pontuar e já dar a tua mensagem assim para aqueles profissionais que desejam realmente entrar nesse processo definitivamente assim de se tornar ou atividades ou o que a gente diz, alguns exercícios para que melhorem esse processo. É o seguinte, e principalmente tem a ver com a própria temática. Quando a gente fala em inovação e criatividade na prática, e olhando dentro das organizações, muitas vezes se fala em inovação, se fala em criatividade, mas às vezes é o só falar, né? Uma por questão desse erro que a gente acabou de falar, mas não cria uma cultura de inovação. E você, como está à frente de um grupo e é um líder nesse processo, o que você pode dizer a gente assim, olha, implanta uma cultura de inovação, é preciso o quê?
Olha, a cultura de inovação é a coisa mais importante para você inovar, na verdade, né? O pessoal fica falando, por exemplo, transformação digital. Existem artigos que mostram, por exemplo, que a transformação digital é 75% de cultura e 25% de tecnologia. A cultura de você permitir o erro, de você identificar a oportunidade, não ficar achando que aquilo ali é só um problema que vou deixar para alguém resolver, é de você fazer acontecer, né? Eu fico assim, não, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa fazer fora da caixa. A gente precisa parar de reclamar, a gente tem que pegar as coisas, o chifre, o boi pelo chifre, O boi né? pelo chifre. Porque assim, as oportunidades estão aí. Agora, para isso acontecer na empresa, tem que ter uma cultura de inovação, uma cultura de tolerância, uma cultura de experimentação. Não pode ser uma cultura de comando e controle, tem que ter autonomia, com responsabilidade, com foco em resultados. Eu estou querendo resolver um problema e eu vou usar a inovação para aquilo ali, né? É importante você ter uma visão do futuro, o que é que você quer atingir com aquela empresa. Porque senão fica cada um indo para um lado diferente, As energias, né? É zero. Então, qual é a visão que a gente tem? O pessoal usa muito um termo chamado moonshot, que é atirar na lua. E isso foi um termo que foi muito usado por conta de Kennedy, que na década de 60 decidiu que o homem ia chegar na lua. E o pessoal disse, ele é louco. Mas ele colocou um sonho e foi atrás dele. Qual é o sonho que você quer perseguir, que a sua empresa quer chegar? Bote alto. Bote alto mesmo. E vá atrás, né? Você falou que eu fui do César. O César, em 96, quando foi criado, criou uma missão que em 2016, antes de 2016 já tinha sido cumprida. Então a gente colocou outra missão para 2030. E foi uma missão assim pesadíssima. A visão para 2030 é liderar o processo de inovação no Brasil. Assim, é um negócio assim muito, muito forte. O que é que significa liderar o processo de inovação no Brasil? Na verdade, é você primeiro fazer com que o Brasil seja inovador, depois que ele seja reconhecido mundialmente como inovador, e terceiro, as pessoas terem o César como referência nesse processo de inovação. Então, são coisas muito difíceis de conseguir. Você coloca isso lá na frente. Veja, você pensa em design de moda ou design de coisas, né? Para quem entende um pouco disso, pensa logo na Itália. A Itália com a Ferrari, com aqueles carros, com aquelas coisas todas, o design italiano é impressionante. A visão que a gente colocou para o César em 2016 foi: o César vai ser referência em inovação para o mundo. O Brasil vai ser referência em inovação para o mundo e o César vai liderar esse processo. Qual é o sonho que você tem? E como é que você vai parar de sonhar só e fazer? Fazer acontecer. Não dá para ficar só na retórica dizendo, meu Deus, eu gostaria que isso acontecesse. Não, tem que fazer. Minuto final para você dizer aí para as pessoas que vieram te prestigiar: inovação e criatividade na prática. Uma frase, algo que você queira marcar a tua live aqui. Inovação e criatividade é trabalho coletivo e trabalho coletivo. Tem que fazer acontecer, tem que ser protagonista. Não dá para ficar esperando que alguém faça para você. Então, gente, eu quero aproveitar o tempo antes que caia a nossa live, pelo nosso time. Lhe agradecer, Sérgio. Primeiro, um prazer. Esse tempo que nós passamos aqui, quando eu olhei a hora aqui no relógio, eu mesmo me espantei, porque no instante passou. Você, em um curto espaço de tempo, agregou muito valor. Então, parabéns, gratidão a você. Gratidão a vocês que nos prestigiaram, que estão aqui conosco, que vão assistir a nossa live em outro momento. Também nossa gratidão. Tem alguém dizendo saudades do melhor CEO da linha reta do Brasil. Olha aí. Linha reta do Brasil. Linha reta do Brasil. Muito bem. Tá vendo aí? Lula, tudo jóia? Que bom. Saudade também, amigo. Então, tá vendo aí? Então, gente, muito obrigado por isso. Tenho que aproveitar também esse momento já para dizer, Sérgio, que a gente toda quarta-feira aqui temos a nossa live, sempre trazendo profissionais realmente de grande valor. Nossa próxima live vai ser com o Volney Ferreira. Ele é um grande advogado da BRH Brasil.
vai ser desafios do home office, porque tem muitas questões, muitas acontecendo de coisas boas e de coisas que não são boas, inclusive até para o processo criativo, de inovação e do coletivo. Então, ele vai estar aqui conosco. Ele realmente atua sobre isso. Ele não só é diretor, mas como ele é conselheiro voltado para teletrabalho e teleatividades. Então, ele é uma sumidade no assunto. Ele que fez o design mesmo, inclusive, do home office assim, Brasil, para o desenho de como deveria ser, inclusive de forma legal. Então, vai valer a pena estar aqui na próxima quarta-feira e, desde já, tanto você como todos aqui estão convidados. Então, vamos encerrar agora. Sérgio, mais uma vez, minha gratidão, meu abraço e a todos vocês. Obrigado a você, Larissa. Obrigado ao pessoal que está assistindo. Boa noite, gente. Boa noite.